do meu lado já está aqui a governadora eleita pelo estado de Pernambuco, a Raquel Lira. Raquel, mais uma vez, parabéns. Obrigada, Fábio. Um prazer estar aqui. Que campanha imensa, né? Que, ó, respirou fundo, a Raquel está aqui. Ó, me permita, porque no programa da Anne, o clima é mais formal. Aqui a gente vai ficar em pé, vai conversar um pouco com mais calma sobre os desafios que você vai ter para governar esse estado tão plural, que é Pernambuco, os desafios que você vai ter também com orçamento, os desafios que você vai ter para governar os nossos pernambucanos. Mas antes de entrar na política, uma pergunta mais pessoal, Raquel. Já conseguiu dormir? Ontem, quando você colocou a cabeça no travesseiro, foi que veio na sua cabeça, como a gente diz, a ficha já caiu dessa eleição tão cheia de altos e baixos, parecia uma montanha-russa de emoções na sua vida. Como é que foi ontem, Raquel? Fábio, primeiro eu quero agradecer ao povo de Pernambuco pela generosidade, pelo carinho, pela acolhida. O que eu e Priscila vivemos ao longo desses últimos dias foi algo que vai ficar guardado para sempre no meu coração e na minha mente. Esse povo do nosso estado, homens e mulheres, do litoral ao sertão, abraçou a nossa candidatura num projeto de mudança tão forte que essa energia me mantém de pé. E ontem esteve comigo, deu um trabalho enorme para dormir, né? Vendo e sentindo tudo aquilo que a gente viu na rua expressado na urna. Tudo que eu posso dizer é agradecer, dizer que a gente vai retribuir com trabalho, né? Vamos trabalhar incansavelmente por este povo que confiou em nós, aqueles que votaram em mim, aqueles que não votaram em mim, mas dormi muito pouco, viu? Imagino. A gente que faz imprensa para dormir num dia daquele é difícil, imagina para ti. Tem uma imagem, Raquel, que me chamou muita atenção, e acho que a atenção de todos, foi quando você se cobre com a bandeira de Pernambuco. Você se veste ali das cores de Pernambuco. Essa imagem para mim é muito emblemática, ela fala muito. E aquilo, não sei se estava no script, se foi combinado, se foi algo que aflorou do seu coração, mas para mim é a imagem que coroa toda a campanha, que fecha aquela imagem. Essa imagem para mim aqui é especial. É isso. O que é que isso representa, Raquel? Uma responsabilidade imensa, né? De um manto sagrado do nosso país de Pernambuco. A gente sempre disse que Pernambuco precisava de união para não enxergar as cores partidárias, mas aquilo que nos une é o amor ao nosso estado, a necessidade que Pernambuco tem de se reposicionar no cenário estadual, regional, voltar a ser um estado que acolha os seus, que cuide de seu povo. E aí, esse agradecimento ao nosso estado, carregando nas costas as cores da nossa bandeira. Muito obrigada a todos vocês. Eu sempre agradeço também e quero dedicar, Fábio, esse momento ao meu marido, a Fernando, que esteve com a gente, que esteve comigo até o último dia 2 de outubro. Ele sonhou todos esses momentos junto comigo, que a gente pudesse ser um instrumento de mudança de que Pernambuco tanto sonhava, né? Não está sendo fácil estar aqui sem ele, né? Mas ele está aqui, presente, da forma que a gente pode ter, que é no meu coração, né? Vou trabalhar por ti, meu amor, também, e pelos nossos filhos. Raquel, a senhora me permita tocar um pouco mais nesse assunto? A senhora faz questão de falar desse ponto que foi crucial também na sua vida e a gente acompanhou com muito pesar. Quando o seu marido faleceu, eu vim escutando no rádio tudo a repercussão e escutei você falando dos seus filhos, aquilo me tocou bastante. Chorei dentro do carro escutando você falar. E eu queria que você avaliasse aquele dia, aquele domingo. O que passou na sua cabeça naquele dia? Eu imaginei, será que ela vai votar? Será que ela vai conseguir sair de casa? Foi um ponto na sua história ali que muda a sua trajetória também de vida, né, Raquel? É isso. E assim, eu nem consigo falar sobre isso ainda no passado, para quem está vivendo. Talvez um dia, quando eu olhar para trás, eu vá conseguir falar sobre isso. Hoje eu só estou vivendo. Ela se emociona, a gente também se emociona, porque é algo realmente que mexe no íntimo da Raquel e de todo o pernambucano. Mas vamos falar de Pernambuco, vamos falar dos desafios, né? A gente tem um estado, como eu já falei, plural, um estado gigantesco, grande. Você andou Pernambuco, a senhora andou as cidades, as regiões do nosso estado durante a campanha. Viu muita coisa, sentiu os anseios das comunidades, das cidades. O que a senhora elenca de mais urgente? Sentou na cadeira de governadora, o que a senhora elenca de mais urgente a partir de 1º de janeiro? A gente andou Pernambuco todinho, né?
E sempre que eu ando em Pernambuco, não é andar para tirar uma foto, para dar um tchau para alguém. É entrando na casa, abrindo a geladeira, abrindo o armário, vendo que o fogão, que antes cozinhava a gás, virou uma peça de decoração ou um armário. As pessoas cozinhando a lenha porque não tem mais dinheiro para comprar o gás, escolhendo qual conta pagar. O meu desafio, a partir de janeiro, é superar a desigualdade, superar a pobreza, combater a desigualdade, colocar o pernambucano de volta a ter comida na sua mesa, gerar oportunidade ao mesmo tempo, para que as pessoas possam começar a voltar a trabalhar e caminhar com as suas próprias pernas. Né? Acho que todo mundo sonha em poder ter em casa tranquilidade, de ter alimento para os seus filhos, de conseguir pensar no futuro, no dia de amanhã. E a gente só faz isso quando a gente consegue, de cara, quebrar o ciclo de pobreza que a gente está vivendo. Então, a união de esforços que a gente precisa fazer, que a gente fez durante a campanha, no primeiro turno, ainda mais forte durante o segundo turno, com a aliança com as pessoas da política, com o nosso povo, com as regiões do nosso estado, é agora fazer a aliança e o reencontro de Pernambuco com a sua vocação de futuro. Aqui a gente viveu uma pandemia e essa pandemia deixou alguns legados negativos. Por exemplo, educação. Os dados educacionais são alarmantes. O desafio para todo gestor que chega agora é correr atrás de um prejuízo deixado na pandemia. A senhora sabe bem disso. E aí, o que é que a gente faz para cobrir esse déficit que ficou de atraso escolar, evasão escolar? Qual é o seu plano para a nossa educação? A educação é o principal desafio para um estado que se queira fazer grande. Nós vamos construir 60 mil vagas de creche. Essas creches garantem os pequenininhos já aprendendo a ler e escrever desde cedo, com 5 refeições diárias, a mãe podendo sair para trabalhar e garantir renda em casa, chegar junto dos municípios no ensino fundamental, permitir a expansão do ensino integral para o ensino fundamental 2, 40% dele é prestado diretamente pelo governo de Pernambuco, não deixar ninguém para trás, a partir de um diagnóstico muito claro do que houve depois da pandemia, para garantir a atenção individualizada a cada um dos nossos alunos, programa Aluno Presente, resgatar o aluno que a gente perdeu para o trabalho, porque desistiu da escola, devolvê-lo ao ambiente escolar, garantir o ensino médio com o ensino técnico profissionalizante para ter um estímulo para esse aluno que precisa trabalhar de imediato, poder voltar para a escola. É uma geração que precisa de um cuidado muito próximo. Eu tenho filhos pequenos, sei o que foi a pandemia e olha que eu tenho todas as condições para garantir um acompanhamento muito mais próximo. Os filhos da nossa escola pública precisam desse cuidado também e é isso que a gente vai fazer. A senhora é gestora de uma cidade importante, Caruaru, certamente conhece mais do que eu esse caminho que quem mora no interior faz em busca de saúde, em busca dos maiores centros. Isso reflete aqui no Recife em uma superlotação, em um inchaço na procura pelos serviços. O Hospital da Restauração, a gente mostra aqui, até com certa frequência, inchado, muita gente, o corpo técnico muito bom, os médicos que estão lá são ótimos, maravilhosos, referência para o Brasil, mas a gente tem um estrangulamento dessa unidade hospitalar. É gente dormindo no chão, é desumano a gente ver um parente com alguém acidentado, por exemplo, com um pedaço de papelão dormindo debaixo de uma marquise que está prestes a cair. A senhora tem um olhar específico para essa unidade de saúde e também falando para a saúde do nosso estado como um todo? Pois é, a restauração, Fábio, é o reflexo daquilo que foi a desestruturação que houve na saúde pública de Pernambuco nos últimos anos. A gente vai cuidar da nossa rede própria, requalificar o Hospital da Restauração, Cisam, Agamenon Magalhães, e não do jeito que está sendo feito. Eu vi uma reforma, recebi fotografias de profissionais que estão lá dentro, de pacientes. A gente precisa fazer do jeito certo, fazer de verdade. Eu fiz isso lá em Caruaru, dá para fazer em Pernambuco, garantir a requalificação da nossa rede ao tempo em que vamos estruturando a rede do interior. O Hospital Regional do Agreste, a conclusão da obra do Hospital Miguel Eduardo Campos, no Sertão, colocar de pé o Hospital Mestre Dominguinhos e fazer uma força-tarefa para que essas filas de exame, cirurgia, para que essas macas que estão nos corredores, elas possam fazer parte do passado da nossa história, fazendo uma rede de credenciamento, força-tarefa com profissionais para exames e cirurgias de maneira urgente, para garantir que essas 50 mil pessoas possam ser cuidadas e desconcentrar esse atendimento para Pernambuco inteiro, com estratégias como as carretas da saúde para exames, para pequenas cirurgias, a desconcentração na rede credenciada nos hospitais do interior e, ao mesmo tempo, ir ao longo desse prazo de mandato, estruturando essa rede de maneira sustentável para que as pessoas que estejam no interior possam ser cuidadas lá e aqui na região metropolitana, as pessoas que vivem aqui.
Raquel, também aqui na nossa região metropolitana, lógico que os problemas são descentralizados. A gente, como eu disse, a gente tem um estado muito grande, plural demais, cada região com sua peculiaridade. Aqui na região metropolitana tem algo que é muito latente para a gente que mora aqui, que é o nosso serviço de transporte público. A gente fala disso, Raquel, todos os dias. A senhora acompanha o noticiário, sabe como a gente bate nisso. É desumano a gente ver o trabalhador ter que acordar 4 horas da manhã, pegar um transporte precário, em dias de chuva chovendo mais dentro do que fora do transporte, né? Superlotação, um metrô que fica um jogo de empurra, ninguém sabe quem é o dono, se fala do ente federativo, se fala do Estado, mas não se tem feito a ordem para saber como é que a gente resolve essa situação. Transporte público é um calo que a gente trata todos os dias. Como é que a senhora enxerga um ponto para tentar solucionar esse problema que a gente vive todos os dias na nossa região metropolitana? Trazer a responsabilidade para mim, para a governadora de Pernambuco. Não pode estar aqui o metrô sucateado do jeito que ele está e o governador fingir que não é com ele. Vamos trazer esse tema, levar o presidente da República, eleito pelo povo de Pernambuco e pelo povo do Brasil, o presidente Lula, para que a gente possa cuidar do metrô, requalificá-lo. Ele precisa ser expandido, garantir que tenha condições de funcionamento para permitir que as pessoas possam ter o direito de ir e vir. Além disso, fazer um grande pacto metropolitano, reunir os 14 prefeitos da região metropolitana e trabalhar não só a questão do metrô, as vias por onde passam os ônibus, o sistema de transporte de ônibus, a integração com o metrô, o preço das tarifas, tudo isso tratado com a liderança da governadora de Pernambuco a partir de janeiro de 2023. Não é fácil solucionar, mas a gente precisa ter ações de curtíssimo, de curto e de médio prazo. E da primeira audiência que eu tiver com o presidente Lula, esse tema vai ser tratado. Vou falar sobre segurança já, mas eu queria avançar um pouco para ao longo do estado. Semiárido, a gente sofre com alguns outros problemas, por exemplo, a oferta de água. A gente precisa nesse bioma de chuva, e a chuva é algo divino, mas o poder público também é responsável por distribuir essa água, chegar nessas cidades, ter projetos de irrigação para fortalecer o pequeno agricultor que está lá na agricultura familiar, que precisa daquilo para viver e também para sustentar a sua feirinha na sua cidade pequena. Eu sei que o desafio é grande também neste setor, no semiárido. O que a senhora vê e vislumbra de projetos para água, para levar irrigação, levar água e levar desenvolvimento para essa região? Bem, a gente vê água sob 2 pontos de vista distintos. O primeiro é garantir a população de Pernambuco, porque 2 milhões deles não têm acesso à água de jeito nenhum. Aí nós estamos falando de água para beber, água para tomar banho, água para cozinhar, para lavar roupa. E nós temos o pior rodízio de água do Brasil. Ao mesmo tempo, 50% de toda a água que é tratada em Pernambuco se perde pelos estouramentos dos canos que estão nas nossas cidades, canos velhos de amianto, que datam da década de 50, 60 do século passado. A gente vai ter que trabalhar nessa vertente, ao mesmo tempo reestruturando a Compesa, garantindo investimentos públicos da iniciativa privada, completar obras de adutoras, fazer a troca da tubulação nas cidades, ao mesmo tempo garantir que a gente possa ter novos projetos de irrigação que permitam que Pernambuco possa, para além do que tem ali de perímetros irrigados no sertão do Vale do São Francisco, que tem Petrolina, Lagoa Grande, a gente possa trazer isso para outras regiões do estado de Pernambuco, como, por exemplo, o sertão do Araripe, ali com a plantação de mandioca, com o melão que fica ali no sertão de Taparica. Tem muitas oportunidades no nosso estado. O que a gente precisa é garantir investimentos e, muitas vezes, microsistemas de abastecimento resolvem a vida da nossa gente, né? É ter foco, estratégia, projeto, tirar o projeto do papel e transformar a vida do povo. Foi assim que eu me comprometi com a nossa gente e é assim que a gente vai trabalhar. Só completando, fazendo um comentário do que a senhora fala, chegar em Petrolina, naquela região de avião, é algo que me impressiona. A gente vê aquele tapetão cinza de seca, de repente a gente vê aquele cinturão margeando ali, o verde chegando, e a gente sente o benefício chegando, a mudança com a água chegando com o São Francisco, que é algo maravilhoso. A água é vida para todo mundo. E 80% da nossa estrutura agrária é do pequeno produtor familiar. Ele é trabalhador, se acorda bem cedo, vai dormir tarde, ele precisa de água, precisa de um mínimo de estrutura para poder gerar emprego e sustentar as suas famílias. Raquel, vamos falar de segurança? Estou encerrando, a gente está encerrando nossa conversa.
A gente também fala todos os dias aqui de segurança pública. A população nos procura, as queixas são várias, mas eu posso elencar a primordial, que é efetivo. A polícia não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O atributo da onipresença é só divino, né? A polícia não consegue. Mas a população fala de um efetivo pequeno, poucas rondas, poucos policiais na rua, que não dá essa sensação de segurança para a população. Eu sei que é um problema crucial em Pernambuco, é o problema da segurança pública. Se fala aí em aumentar efetivo, a gente pode aumentar nosso efetivo, tanto da Polícia Militar como da Civil, para a gente dar mais segurança para o nosso povo? Nós vamos, com a segurança pública, estruturar o programa Juntos pela Segurança. A gente fez em Caruaru, reduzimos pela metade o homicídio e 70% os crimes de roubo e furto. Com a liderança minha, enquanto prefeita. Assumirei pessoalmente a liderança da segurança pública em Pernambuco. Vamos garantir o recompletamento de nossa tropa. Precisa, sim, fazer concurso de maneira sistemática para ter mais gente trabalhando. Mas é mais do que isso. Investir em inteligência policial, na estruturação da polícia científica, em garantir mais efetividade do trabalho dos policiais, investir em segurança com câmeras de inteligência, em sistemas de interligação nas unidades das áreas integradas de segurança, trabalhar para ter mais gente, mas que essas pessoas possam trabalhar de maneira mais eficiente e, ao mesmo tempo, trabalhar a prevenção social, garantindo que espaço que é ocupado hoje pela bandidagem possa ser ocupado pela sociedade. Olha, se a senhora tivesse agenda, a gente ficaria o programa inteiro aqui, as nossas 2 horas e 50 minutos de programa. Mas eu sei que a sua agenda é extensa hoje, vai atender a imprensa, inclusive nacional, mas eu queria deixar a senhora à vontade para deixar a sua mensagem para os pernambucanos. Como a senhora já disse na rádio, jornal, já disse com a Anne, também a senhora venceu a eleição e agora governa para todos os pernambucanos. É isso, Fábio. Quero agradecer a você, cidadão e cidadã de Pernambuco, que confiaram a mim e a Priscila a oportunidade de poder sermos as primeiras mulheres a governar o nosso Estado. A gente vai retribuir toda a confiança dada por vocês, com muito trabalho, estando presente, mais durante o nosso mandato do que durante a campanha. Não será fácil, mas a gente não está sozinho. Sei que conto com a confiança de vocês, que construiremos as pontes necessárias para superar os desafios que Pernambuco tem. Peço as bênçãos de Deus, continue as orações de vocês, porque a gente vai fazer isso dar certo. Muito obrigada, beijo no coração de todos.